Saya lagi tidur. Eu estava dormindo nesta posição quando algumas pessoas entraram e me atacaram. Eles começaram a me bater com um tipo de facão e me acertaram primeiro no rosto e depois no pescoço. Jadi motivasinya, Eles pretendiam se livrar de mim. Queriam me matar de qualquer jeito. O pastor Michael arrisca diariamente sua vida ao pregar sobre Jesus Cristo às pessoas no leste de Java. Propagar o cristianismo é proibido nesse país de maioria muçulmana. Oficialmente, no país independente asiático existe a liberdade religiosa, mas apesar disso, os cristãos ainda são, em diversos lugares, discriminados e perseguidos. A situação é difícil, especialmente para os muçulmanos que se tornam cristãos. Eles são frequentemente expulsos e deserdados de suas famílias. Além disso, nos últimos anos, o fundamentalismo islâmico se tornou ainda mais forte. Na província de Aceh, por exemplo, desde 2001, a Sharia é aplicada como lei. A situação também agravou-se contra os cristãos em outras regiões. Em 2012, pelo menos 50 igrejas foram fechadas pelas autoridades. Algumas foram destruídas. E não é só isso. Os cristãos também são, cada vez mais, vítimas de ataques. Em 2013, mais de 200 pessoas foram mortas. Por pouco, o pastor Michael também não foi morto, o que teria sido muito fácil. Quando jovem, ele era animista e não sofria perseguição. Mas quando decidiu se tornar cristão, ele colocou sua vida em risco. Esta é sua história. masa kecil saya dibesarkan di agama Eu cresci como animista. Animisme ini tahu adanya Tuhan, percaya juga. No animismo, se acredita na existência de um Deus, mas os seguidores adoram e fazem petições a ídolos de madeira e pedra. Kayu, batu gitu ya. Cuma disebut itu Era dito, o Deus que tem ouvidos e olhos se transformou em pessoa de madeira para ser adorado. waktu itu saya belum mengerti apa kata percaya. Nessa época eu não sabia o que significava acreditar em algo. Eu só fazia aquilo que minha avó me dizia. Saya sekolah. Saya Frequentava a escola e logo comecei a trabalhar cuidando de gado. dinas peternakan di daerah sana. Kemudian saya harus Mas ao mesmo tempo eu tinha que finalizar meus estudos. Por isso eu fui para o leste de Java. makan Jawa Timur. Somente nas férias eu tinha tempo para visitar Jakarta, nossa capital. Ke Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya, negara kita di sana. Lá eu fui convidado para ir a uma igreja e ouvir um pastor pregar. Sebuah gereja dan saya mulai Ele dengar perguntou, quantos dons e talentos você recebeu de Deus? pendeta, O que você tem feito com eles? berapa talenta yang Anda pernah berikan untuk Tuhan? Enquanto ele pregava com autoridade, inspirado pelo Espírito Santo, Firman disampaikan. Deus falava comigo. Tentu itu disampaikan dengan kuasa roh. Eu abri meu coração para conhecer Jesus. Jadi saya pun membuka hati untuk mengenal siapa sebenarnya Yesus itu ya. E então eu tomei a decisão de me tornar um cristão. Saat itulah saya buat keputusan untuk menjadi seorang Kristen. Eu acredito que cristão é aquele que decide aceitar e seguir Jesus Adalah Cristo. seorang yang membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Ao tomar essa decisão na mesma hora, eu senti o pastor tocar no meu ombro. Saya Ele disse, bahu saya você ini precisa ditusuk servir o sama seorang Senhor. pastor, seorang pendeta, Eu perguntei, o que significa isso, servir o Senhor? melayani Tuhan. Ele disse que eu deveria frequentar um seminário bíblico. Saya harus masuk ke Depois de ter sekolah conhecimento Alkitab da yang salvação saja. por meio de Jesus Cristo, Sudah saya buat keputusan eu decidi ir para o seminário bíblico. karena kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tentunya saya
sekolah Alkitab. Eu queria estudar a palavra de Deus, Firman Allah, firman Tuhan. Ya. fazer o nome de Deus conhecido por todas as pessoas na Indonésia. Namanya kepada semua orang Indonesia. Semangatnya Esse desejo surgiu quando eu li na saya Bíblia: baca Alkitab. vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Mas fazer isso na Indonésia significa correr um risco muito grande, pois lá a maioria é muçulmana. Ajar. Risikonya saya katakan itu cukup Mas se besar. eu não obedecesse, se eu não tivesse tomado a decisão de proclamar Jesus, Tidak lakukan SK surat então keputusan indonésios seriam perdidos e eu teria parte dessa culpa. nama Yesus, darah orang Indonesia ada di atas pundak. Pois a salvação é encontrada somente no nome de Jesus. Benar. Seu nome é sobre todos os outros nomes. Nama di atas segala nama itu ya. Kalau kita tidak Se nós não memberitakan anunciarmos nama este itu, nome para as pessoas, menyampaikan cometemos um kepada grande erro. saudara-saudara kita, itu salah besar. Mas quando o fazemos, passamos a correr sérios riscos. Sebab itu Eu kalau vivi kita isso. memberitakan, risikonya besar. Sebab itu saya pernah alami. Mas Jesus diz: Tuhan Yesus bem-aventurados os perseguidos por causa da berbahagialah orang justiça, yang dianiaya, pois deles é o reino dos céus. karena Yesus Kristus, sebab dia yang empunya kerajaan surga. Itu pegangan Isso é dia. uma convicção e uma segurança para mim. Dan memang itu real, fakta. Saudara-saudara kita yang Os irmãos da fé, que antes eram muçulmanos e que se converteram ao ouvir meu testemunho, agora são agredidos. pukul. Cuma itu tidak Na Indonésia, isso não é divulgado, é feito secretamente. disembunyikan di Indonesia. Jadi Quando eu visito um muçulmano, ou ele vem me visitar, é perigoso para ambos. Muslim datang ke sini, ini rawan sekali. Quando as pessoas me visitam, eu tenho cuidado de dizer: respeite a minha fé como eu respeito a sua. Lakum dinukum waliyadin. Ini Porém, a fé deles não salva, só Jesus. tapi bukan agama. Mas eu não itu yang quero expor os menyelamatkan muçulmanos. kita. Faith, iman Eles kita vêm até mim pada Yesus e eu Kristus. vou até eles. Ya, saya tidak sudutkan Muslim, tidak. Mereka datang, saya datang. Eles perguntam e eu respondo: Saya jawab. eu creio que só há salvação nesse nome, que é sobre todo Hanya nome: ada Jesus nama Cristo. di atas segala nama. Yesus Kristus. Sampai di situ saja. Quando um deles decide aceitar Jesus, é consciente que pode até ser expulso de sua família. Mereka diungsikan dari keluarganya. Às vezes, as igrejas que começam a frequentar são atacadas por extremistas muçulmanos e os pastores perseguidos. Ya, dianiaya, begitu. A reação dos indonésios quando eu proclamo as boas novas da salvação de Jesus é muito violenta. Yesus Kristus. Reaksinya besar sekali. Eles dizem coisas como: se eu pudesse, eu mataria esse homem para que ele parasse de proclamar essas boas novas. Saya berhenti menyampaikan. Para eles, tudo é válido e permitido para pressionar aqueles que apresentam Jesus a seus companheiros. Sebab itu mereka mau melakukan E quem tem essa coragem enfrenta perigos. Pedras são jogadas nas igrejas e casas onde acontecem cultos e reuniões de oração. Usualmente, esses lugares são destruídos. keyakinan rumah-rumah yang dipakai untuk sembahyang dihancurkan. Sesudah mereka Quando os muçulmanos radicais decidiram me atacar, eu passei a ser vigiado por eles. diijar orang, Quando eu ia para algum lugar, quando eu entrava em um carro, tudo era registrado. naik mobil juga dilihat, motivasi. Eles me consideravam uma ameaça. terhadap Muslim. Eles diziam sobre mim: um dia, através dele, todo o leste de Java se tornará cristão. Timur ini bisa pengaruh ke Kristen, pindah ke Kristen. Quando eles me atacaram, eu estava em uma casa pastoral. Na verdade, o número de pessoas que planejavam me matar era grande, mas só algumas entraram na casa. Merencanakan itu.
Tapi cuma hanya ada beberapa orang yang masuk ke pastori. Dan di situ A agressão ocorreu por volta das 5:30 da manhã. Minha família estava na igreja, minha esposa e as crianças. keluarga lagi ada di dalam gereja. Suami, istri, anak-anak di gereja. Kemudian Ao perceber a invasão, eu me virei e fui atingido no rosto. setelah ini O facão acertou meu nariz. No lábio eu ainda tenho uma cicatriz. Aqui e aqui. telinga sampai di sini. Di daerah Apesar de estar sendo atacado, eu continuei totalmente saya consciente. dalam keadaan Notei que por dentro eu estava calmo. Não estava preocupado com nada. E também não reclamava. khawatir, tidak ada rasa aduh dianiaya, tidak. Tapi dalam keadaan tenang. Eu estranhei estar calmo. Mas no fundo eu sabia que a paz que estava sentindo vinha de Deus. Dalam keadaan tidak gelisah. Dan darah saya itu ya. Eu perdi 4,5 litros de sangue. keluar dari dalam. Ao todo, eram 7 Dari rumah itu feridas. dibawa ke puskesmas. Da Kemudian casa dari pastoral eu fui puskesmas levado por uma rumah ambulância para um hospital bem pequeno rumah sakit e depois hospital transferido para um hospital kecil. maior. Dibawa ke rumah sakit besar. Ya. Dari jam 7 pagi. Eu cheguei lá às 7 da manhã, jam mas só fui atendido ao meio-dia, quando 7 médicos me atenderam. 7 dokter. 7 Eles cuidaram das minhas feridas. ya. 5, 6, 7 potongan. Ditangani oleh 7 dokter. Jadi keadaan Para saya eles, o meu dianggap estado era muito crítico. Minha pele é escura, mas naquele momento, por causa da grande perda de sangue, ela estava muito clara. Um dos médicos me disse que quando a pele fica daquele jeito, a situação é grave. ribuan orang yang ada di rumah sakit. O hospital estava cheio e alguns se alegravam e diziam: "Que bom, ele está morto." Mas Deus seja louvado. Puji Tuhan. Eu continuava totalmente consciente. Kesaksian saya yang paling unik. A coisa mais sobrenatural no meu testemunho é que, por incrível que pareça, eu não sentia nenhuma dor, Saya tidak pernah, o que não me deixava ficar triste. senang. Tidak pernah rasa sakit apa-apa. Aduh, enggak. Dalam keadaan. Benar kata Tuhan. É verdade o que o Senhor diz. Realmente existe um Senhor. Ele diz: "Não tenham medo se vocês forem maltratados por minha causa." Ya. Dianiaya karena Tuhan. Por causa dele, do nome que é sobre todo nome, Di atas segala Jesus nama. Cristo. Jesus Christ. Ya. Jadi saya tidak rasa Eu não tinha nenhuma dor. Me senti saudável rapidamente. E fiquei apenas 8 dias no hospital. Saya hanya 1 minggu, 1 hari. Jadi 8 Eu hari. sobrevivi graças ao amor e ao poder de Deus. Isso não quer dizer que eu não vá morrer um dia. É claro que eu também vou morrer, mas o meu momento ainda não havia chegado. Jadi tidak gampang-gampang. Há um tempo determinado para tudo, inclusive para a morte. Para os cristãos, quando isso acontece, significa que vamos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Cuma saya ditanya waktu itu. Um oficial veio até mim depois do ataque, pois a Indonésia também é um país com direitos. Ele me disse: "O que você acha de tomar medidas legais contra esses muçulmanos radicais e Hukum acusá-los?" yang ada pada saya ialah Mas eu não quis que eles fossem punidos. tidak usah tangkap mereka. Preferi retribuir com amor. Anda juga tidak tahu. Eu não queria castigar essas pessoas. Eu não sabia exatamente quem estava por trás do ataque, mas eu sabia que deveria Kalaupun nanti mereka datang perdoá-los. sama saya pribadi, saya mengampuni. Se essas pessoas Memang dia viessem tidak até tahu mim, apa arti penyerangan, eu lhes falaria apa de arti perdão. pembunuhan bagi dia. Eles não sabiam o que Dia estavam belum tahu fazendo kebenaran, quando me bukan? atacaram e tentaram me Tahu matar. dia percaya Eles não kalau Tuhan conheciam a tidak mungkin verdade. dia lakukan itu. Alguém que conhece a verdade não faria algo assim. Sesudah Mesmo não penyerangan, conhecendo saya tidak tahu elas, siapa-siapa yang menyerang itu ya. eu somente orei para que se convertessem. Saya hanya berdoa supaya mereka bertobat. Tapi saya dengar Mais tarde eu ouvi que, como consequência da minha reação ao ataque, tobat. muitas pessoas se Itu yang converteram. membuat saya terhibur. Kenapa mereka Isso me bertobat? confortou. Mas o que levou elas a se converterem? Elas viram que eu permaneci fiel à minha fé. Saya karena Elas viram que eu não buscava vingança e que não queria violência. kita ini tidak membalas dia.
Apesar de eu ter ficado tão ferido, eu não fui atrás de apoio jurídico. Eu abri mão disso. Pakai hukum. A lei em mim é amar essas pessoas. Tidak pakai itu. A maioria das vezes elas não entendem e se perguntam: o que é esse amor que os cristãos têm? Só pode ser o amor de Jesus. Se eu tivesse escolhido o caminho da lei através de uma denúncia, eu não teria ganhado todas essas pessoas para Cristo. Elas não teriam acreditado no Senhor Jesus. Wah, tidak bisa saya menangkan jiwa-jiwa ini. Porque eu não quis pagar o mal com o mal, essas pessoas chegaram ao conhecimento e se tornaram seguidoras de Jesus. Pembalasan yang keras. Mereka bilang, wah, pengikut Yesus itu seperti itu. Hoje eu tenho contato com uma das pessoas que me atacou. Baik begitu. Nós conversamos e somos muito próximos. Mas pergaulan yang baik dengan mereka. Saya mengasihi muslim. Eu amo os muçulmanos, pois eles são parte da criação. Deus criou todas as pessoas. Allah menciptakan manusia. Se houvesse algo no meu coração contra os muçulmanos, isso estaria errado. Hati yang kurang bagus. Esses sentimentos não cabem a um cristão, a um servo de Deus. Seorang Kristen, seorang hamba Tuhan. Sempre me perguntam sobre perdão. Mengampuni muslim. As pessoas vêm até mim e perguntam: como você pode perdoar aqueles que o perseguem? E eu respondo: através de Cristo, eu posso perdoar. Não há nada nos meus pensamentos ou no meu coração que me deixe com raiva ou ressentimento contra eles. É pela nossa fé que eu os perdoo. Até o dia de hoje, eu não guardo nada contra os muçulmanos radicais. Sakit hati saya muslim. Eu os amo e clamo para que eles tenham um encontro com Jesus. Hanya menangisi muslim. Como seria possível amar se eu tivesse ódio das pessoas, em especial dos que me perseguem? Simpan kemarahan terhadap sesama atau muslim. Se eu permitisse ter pensamentos negativos sobre os muçulmanos, Ada pemikiran como eu poderia ser um servo do Senhor? itu saya bukan hamba, Eu não seria mais um cristão. bukan orang Kristen. Meu dever é espalhar o nome que é acima de todo nome. Hanya menyampaikan nama di atas segala nama. Se eu parasse de pregar o Evangelho por causa da perseguição, Masalah. não, eu simplesmente não posso fazer isso, Tidak bisa. pois não é um peso, Saya tidak Não. mengerti. é o meu chamado. Bukan beban, bukan. Panggilan saya terhadap pelayanan ini. Como cristão, eu devo espalhar o amor de Deus. Saya harus É verdade. A salvação não existe em nenhum outro nome, só no nome de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya itu. Não posso parar. Eu tenho de continuar até o fim da minha vida. Banyak saudara-saudara kami dari negara barat yang Aos meus irmãos na fé, a todos aqueles que nasceram de novo e que vivem no poder de Deus, eu peço: orem por nós, orem pela Ásia, orem pela Indonésia. saling mendoakan ya Asia mungkin Indonesia ya itu saja. Eu não peço ajuda material, eu não sei falar sobre isso, Ada mas peço outro bantuan-bantuan tipo de ajuda, lain. que é a sua oração. Ya saya tidak berbicara mengenai Eu peço que vocês andem conosco para redescobrirmos quem realmente é Jesus para nós. saya hanya E berbicara quando encontrarmos o nosso grande tesouro que está em Jesus, saudara-saudara kami. então poderemos orar com consciência para que voltemos ao primeiro amor. Maka Sim, saudara-saudara esse primeiro amor e o perdão, dos quais Martinho Lutero também falou. kami kita semua untuk kembali kepada kasih yang mula-mula itu ketika seperti Martin Luther dulu pernah dia sampaikan. Eu vejo que quando se vive em grande prosperidade, Sekarang memang saya lihat negara barat ini sudah terlalu É fácil makmur. esquecer Semuanya ada gitu ya. o amor do Criador Jadi sepertinya mulai e o sacrifício de Jesus Cristo por nós. As pessoas se esquecem desse amor divino
em especial as que vivem no Ocidente, pois elas já têm tudo. Mungkin agak lupa itu. Karena memang kita sudah ada Amados irmãos, por era favor, kemakmuran. voltem ao primeiro Kita, amor. orang Barat kembali pada kasihnya yang mula-mula. O apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo a Timóteo 1:8.